Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, né, celebrando São Pedro, fazendo essa nossa aula virtual, mas espero que com o mesmo entusiasmo que inspirava nossas noites de São João e São Pedro, né, em tempos em que a gente podia aglomerar de forma muito mais tranquila. E aqui também fica a nossa esperança de que esse tempo volte o mais rápido possível, que a gente possa confraternizar e ter os festejos juninos que são tão especiais na nossa cultura nordestina, né? E a cultura tem muito a ver com direito. A gente vai, inclusive, a partir da aula de hoje, a abordagem que a gente vai fazer é justamente mostrando que a cultura, a arte, ela se relaciona também com o direito, porque o direito é reflexo do comportamento, né? E é claro que o direito visa a um comportamento ideal, né? Visa um dever ser, mas tendo também como reflexo o ser. Quando se verifica que algumas condutas não são desejáveis, o que é que o direito faz? Proíbe essas condutas. Quando o direito vê que algumas condutas são importantes, ele premia essas condutas. Então, o direito não é nada mais do que um reflexo também da nossa cultura, do nosso sentir, do nosso jeito de ser. E eu tenho muito orgulho de também fazer parte dessa cultura nordestina, né? Eu me lembro que nesse mês eu costumava ir para a terra do meu pai, que é, não por acaso, né? Porque é São João Sabugi, né? Então, imagina, a festa da padroeira da cidade, onde a gente soltava os fogos e tinha toda a diversão do São João. E, e é assim, algo que a gente tem que sempre celebrar. Bom, hoje, né, você deve ter percebido, ficou faltando um pedacinho da Antiguidade Oriental. A gente terminou deixando como uma aula assíncrona, para que a gente não atrasasse muito o cronograma da nossa disciplina. A gente tem encontros muito, assim, um cronograma muito apertadinho. Então, por exemplo, a gente destinou uma aula exatamente para tratar sobre o direito na Grécia Antiga. Né? E é sobre ele mesmo que a gente vai falar na aula de hoje, certo? Algumas questões que, se vocês tiverem em relação ao texto de Harari, que a gente deixou na aula passada, a gente pode tanto falar sobre ele hoje, como a gente pode desenvolver ao longo dos nossos encontros, porque vai ser um texto que vai traspassar toda a história do direito, pelo fato de ele considerar, ele criticar de forma muito efusiva, né, o que ele chamou de direito natural. Assim, olha, direito natural não tem nada. A gente tem, como natural, a gente tem nossas aptidões, nossas habilidades, e não um direito, que é algo construído, né? Então, eu vou começar aqui a apresentar para você exatamente a nossa aula de hoje, que é sobre o direito na Antiguidade Clássica. Hoje a gente vai tratar do direito na Grécia Antiga e na próxima terça-feira a gente vai falar sobre o direito romano, certo? O que vocês veem aqui, né? Nesse quadro muito famoso, na Escola de Atenas, de Rafael, né? A gente vê retratados grandes expoentes, não apenas da filosofia, a gente tem aqui Platão, Aristóteles, Sócrates, o próprio Sófocles, que foi o autor da trilogia tebana que a gente vai abordar na aula de hoje, né? E vários outros pensadores, mostrando como era rica, em termos humanos, né, a produção, ou a produção cultural daquela Atenas da Antiguidade Clássica. Né? Claro que isso teve um custo, um custo humano, inclusive. A produção do conhecimento também era atrelada à possibilidade de essas pessoas não precisarem, muitas vezes, trabalhar, ou elas viverem sustentadas por uma condição de conforto que a escravidão lhes concedia, né? A escravidão de outras pessoas.
Mas, de todo modo, a gente não pode deixar de reconhecer os frutos do pensamento grego para a civilização ocidental. Não é por acaso que, até hoje, vocês devem estar pagando filosofia agora, não é verdade? A gente ainda discute o que escreveu Platão, o que escreveu Aristóteles, o que se escreveu sobre Sócrates, não tendo deixado nenhuma linha de algo dele, mas a sua própria história. E por isso a gente ainda continua a falar sobre o legado desses pensadores, dos sofistas, né, até os dias de hoje, certo? Então, a partir dessa percepção, pessoal, eu queria começar a discutir com vocês a própria percepção da história. Quando a gente falou na aula passada sobre a história, a aula passada não, mas no nosso primeiro encontro, a gente advertia naquela época, acho que alguém falou alguma coisa aqui, peraí. Da filosofia de novo, Laura, exato. Mas, de alguma forma, a gente vai revisitar aqui a filosofia, viu? A gente falou como era preciso a gente abandonar a ideia de fazer uma coisa diferente aqui para possibilitar essa visualização de vocês. Espera aí. Vou fazer uma apresentação aqui, espera aí. Assim fica melhor de eu enxergar. Pronto. A gente falou sobre a necessidade de a gente abandonar a ideia de que a história ela se movia sempre, ou se desenvolvia sempre de uma forma linear. Então a gente tem algo mais rudimentar, né, mais atrasado, e aí vem as tecnologias, vem os aprimoramentos da própria maneira de o homem se comportar, muitos saberes, conhecimento, então a gente vai sempre crescendo, né? E para contrariar essa atitude sempre de evolução na história, eu trago um exemplo aqui de Hesíodo. E Hesíodo vai, a partir da compreensão que ele tinha das 5 idades, né, do homem, ele vai trazer justamente o contrário. Então, para Hesíodo, a gente vivia num período inicial, né, em que, por exemplo, Cronos reinava de forma absoluta, a gente vivia sob a égide de uma perfeição, né, da eterna juventude, de uma elevação do homem até as propriedades de deuses, né, até o momento em que o homem consegue, de Prometeu, o fogo. E aí se abre a caixa de Pandora, todas as mazelas começam a aparecer. Essa juventude, ela é diminuída, ela é ameaçada. A gente vive, portanto, depois uma fase de prata. Mas mesmo assim, há uma degeneração, porque os homens, quando eles passam do período inicial de juventude, terminam atingindo a fase adulta com alguns excessos, e há um surgimento de uma terceira casta, né, de uma terceira qualidade de homem, e fazendo surgir a chamada Idade do Bronze. Aí vem os heróis, né, então vários deles a gente vai mencionar aqui, que vão tentar fazer esse ressurgir da humanidade. A ponto de muitos deles, né, quando desenvolvem virtudes, conseguirem se elevar ao Olimpo e à condição de deuses. Mas, por fim, a gente se encontra na Idade de Ferro, né, que é a que a gente experimenta até os dias de hoje, vamos dizer assim, de fundo do poço dessa condição humana que era tão elevada que foi se perdendo, que foi se desfazendo, né, ao longo da história. Por que eu trago isso para vocês, pessoal? Apenas para mostrar que a ideia
de evolução constante, ela não é uníssona, né? Essa é uma forma de ver que a gente está em eterno descender, né? De queda sempre constante. Por mais que na fase dos heróis, na idade dos heróis, a gente tenha uma tentativa de se soerguer, né? A gente termina caindo mais abaixo na idade de ferro. É como se, como eu sempre verifico, a gente pensa que não, mas sempre pode piorar, né? A gente nunca está tão ruim que não possa piorar. Tem possibilidade sim de piorar. E a gente vê a prova disso em algumas circunstâncias, algumas coisas que a gente tem vivenciado nesses tempos. Bom, o que é que a gente pode observar como importante dentro do direito grego? Antes de falar especificamente sobre o direito grego, eu vou abordar a chamada trilogia tebana de Sófocles, que é constituída da Édipo Rei, Édipo em Colono e, finalmente, Antígona. Eu pedi até para vocês lerem, são textos curtos, né? São peças curtas e que vocês encontram facilmente na internet. Não sei se todo mundo teve condição de ler, porque eu sei que vocês também têm outras atribuições, mas a aula de hoje não vai ter alguns spoilers, obviamente, mas de muitas histórias que já foram, inclusive, são muito abertamente conhecidas. Mas eu vou trazer essa história para ilustrar algumas ideias do direito grego, né? Claro que a gente não pode falar em Grécia de uma forma unificada, mas pelo menos o direito que, principalmente de Tebas e Atenas, né? Que eram habitados na época da Idade dos Heróis por alguns heróis que vão ser úteis para a nossa compreensão de como é que as pessoas se relacionavam naquela época, certo? Alguém se lembra ou alguém leu algum desses livros da trilogia de Sófocles? Existem várias versões para esses personagens, né? Não apenas as versões que foram colocadas que foram escritas por Sófocles, mas de outros teatrólogos gregos antigos. Mas é a obra de Sófocles que a gente vai ter como principal referência. Alguém já leu? Professor, Oi, pois não. Pois não. Quem foi que falou? pode falar, Laura. Não, Nádia, eu só ia dizer que eu não tinha lido, não deu tempo, professor, me desculpe. Não. E eu tenho aqui Édipo Rei, mas também nunca li, porque ainda não achei a vibe certa. Falei esse livro. Tudo bem. Pois não, Nádia. Professor, então eu li Antígona, mas eu não li essa semana. Eu li faz uns 3 anos, na época que eu estava no IF, assim, dentro da disciplina de artes cênicas, a gente tinha que escolher alguns clássicos para ler, aí eu li Antígona. Mas não foi agora. Você desempenhou também o papel? Não, eu tive que fazer uma prova sobre ele, entendeu? Sim, mas a gente fez umas peças, mas eram outras coisas. Eu só, enfim, eu só fiz ler e fazer uma apresentação oral sobre ela. Perfeito. Antígona é talvez a peça mais conhecida de Sófocles, né? Mas para que a gente possa compreender Antígona, é preciso que a gente volte um pouco em outros personagens importantes, né, dessas peças e tentar imaginar como é que se chegou à tragédia que é mostrada em Antígona, né? E aí, por isso que eu vou fazer esse prólogo, vou agir aqui como um diretor. Nesse prólogo, a gente mostra o quê? Se vocês observarem bem, aquilo que aconteceu com Édipo, a tragédia que marca a vida de Édipo, depois vai marcar a vida de Antígona, né? Ela tem origem não nos atos de Édipo, mas nos atos do seu pai, né? Vejam que aqui a gente tem uma representação artística justamente em que Laio
ele vai sequestrar Crísipo. E nisso se demonstra um amor antinatural, ou seja, um amor entre dois homens. E, apesar de muito se dizer que na época da Grécia Antiga havia uma maior tolerância em relação a esses amores entre pessoas do mesmo sexo, principalmente entre dois homens, né? Ainda já era um tabu, já era algo tido como antinatural. E essa conduta de Laio vai terminar redundando no castigo para todos os seus descendentes, né? Vejam o que diz Édipo. Ah, infeliz de mim. Isso lá em Édipo em Colono. Sem qualquer culpa minha, para a satisfação dos deuses ressentidos, quem sabe, há muito tempo com meus ancestrais. E essa é uma passagem de Édipo em Colono em que ele já faz referência ao pecado do pai que termina sendo pago por ele. Ou mesmo, no mesmo livro, em Édipo em Colono, Antígona diz, não olhes tuas desventuras atuais, e sim as do tempo passado, cuja culpa coube ao teu pai e à tua mãe. Então, mais uma vez, se verifica essa maldição que atinge toda a descendência, né, de Laio, também por escolhas erradas feitas em relação ao próprio filho, né? Se a gente parar para pensar, isso vai ser mais esclarecido justamente depois, quando a gente começar a ler Édipo Rei. Bom, não sei se vocês conhecem, já viram algum filme ou peça de teatro, ou leram alguma coisa sobre a história de Édipo. Já leram? Eu também era do IF, professor. Olha aí, o IF, como está aí... importante a nossa formação. Sim, mas aí foi para a disciplina de português. O professor mandou a gente escolher uma obra também, e a gente tem que fazer uma análise completa da obra, anotar todos os pontos importantes, apresentar sobre a obra, e aí eu escolhi Édipo Rei. Então... Excelente. Então, me conta a história de Édipo Rei, para relembrar. Faz muito tempo que eu li. Ai, professor, mas também foi no IF, viu? Mas diga alguma coisa que você se lembra. Alguém sabe a origem da palavra Édipo? Tem relação com a própria história dele. Eu não sei mas eu tive uma experiência um pouco diferente aí das meninas. No meu caso, a minha mãe é psicóloga e durante o curso de psicologia eles estudam, né, sobre o complexo de Édipo. Isso. E aí foi ainda criança, né, naquela curiosidade de criança, não li, mas pelas apostilas dela, assim, eu dei uma olhada superficial. E Édipo, no caso, ele queria casar com a mãe dele, né, a psicologia estudou toda essa questão das relações familiares, no sentido mais amoroso, assim. Perfeito, mas vamos voltar um pouquinho ainda na história de Édipo. O que aconteceu? O pai de Édipo recebeu um sinal de que o seu filho ia assassiná-lo. E aí ele lá ficou doido, né? Meu Deus, isso não pode acontecer. Eu vou ter que tomar uma medida drástica. Eu vou ter que mandar matar meu filho, né? E isso, assim, na mitologia a gente vê vários casos, né, de infanticídio, né, de até fratricídio. Zeus, por exemplo, mandou matar diversos de seus filhos. Enfim, existem essas ocorrências. E, obviamente, para evitar que o seu filho ocupasse o trono, né? Então, assim, era uma maneira dele se prevenir. O que é que ele fez? Determinou que o seu filho, Édipo, né, até então se chamava Édipo, fosse sacrificado. Só que quem o levou para ser sacrificado teve pena do menino. Mas, meu Deus, coitado, eu vou matar esse menino, é uma criança. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pendurá-lo nessa árvore, e aí os deuses vão saber o que fazer dele. E Édipo quer dizer os de pés furados, ou os de pés inchados. Porque, coitado, ele criança ficou lá pendurado pelos pés.
Só que ia passando lá um outro rei, né? E que disse, rapaz, coitado desse menino, eu vou levar esse menino para mim, para eu cuidar dele, né? E Édipo foi criado, né, por seu pai adotivo e, de alguma maneira, ficou sabendo que ele não era filho natural de seu pai. Aliás, ele ficou sabendo que o destino dele era matar o próprio pai. E ele amava tanto esse pai, que não sabia que era adotivo, que ele disse, não, o que me resta é sair daqui para que eu ande pelo mundo, para que eu não cometa esse ato grave pelo pai que eu tanto amo. Aqui a gente vê, por exemplo, uma pintura que retrata Édipo retirado da árvore, né, de Millet, e aqui Édipo viajante. Antes de a gente chegar aqui na Esfinge, né, o que foi que aconteceu? Édipo encontrou com quem? Quem vocês imaginam que ele encontrou nessa peregrinação dele para fugir do rei que o adotou? A mãe, uma mulher, né? O pai natural. Ah, o pai natural. E aí eles se depararam na mesma estrada. Um queria passar, o outro não deixava, o outro queria passar e o outro não deixava. O que foi que aconteceu? Édipo ficou irado e matou o próprio pai. Ou seja, a profecia, de uma forma torta, ela se cumpriu. E ele terminou matando o rei, o próprio pai biológico, né? E o rei tinha saído, tinha abandonado Tebas justamente porque ela estava sendo amaldiçoada pela Esfinge. E a Esfinge fazia uma pergunta para... E somente quem acertasse essa pergunta poderia livrar a cidade dessa sua maldição. Ou então, quem errasse a pergunta ia ser devorado pela Esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. Era o que ela falava para quem a desafiasse. E aí, Édipo disse, não, vou ver o que é que vai acontecer aqui, eu vou tentar descobrir. Alguém sabe, alguém lembra o enigma da Esfinge? Eu lembro, professor. Era dos pés, né? Que Era Exatamente. Pode falar, Caio. É porque eu lembro que eu tinha lido, eu lembro dessa parte. Ele fala sobre o seguinte: qual é o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? E aí o Édipo ele responde que é o homem. Perfeito. Aí, justamente porque na infância ele engatinha, né, sobre 4 pés, como ele fala. Na idade adulta se mantém ereto no meio-dia e à tardinha, né, no fim da sua caminhada, ele tem auxílio da bengala e, portanto, tem 3 pés. Com isso, conseguiu vencer, respondeu ao enigma da Esfinge, a Esfinge deixou de amaldiçoar a cidade e aí, obviamente, a alegria retornou àquele reino. E o que foi que aconteceu? Aqui a gente vê o Édipo, né, viajante, e depois desafiando a Esfinge. O que foi que aconteceu? O povo ficou extremamente grato a Édipo, né? E não vou começar com isso aqui agora, não. E aí Édipo, o rei que ficou no lugar do pai de Édipo, né, lá em Tebas, que era seu tio, ele disse, rapaz, nada mais justo do que atribuir a esse jovem rapaz, né, aquilo que há de mais pessoas do reino, que é a mão da rainha viúva, coitada. Que, vocês já devem saber, era a mãe natural de Édipo. Esse outro quadro aqui, que é muito expressivo, de Renoir, mostra o desespero quando ele ficou sabendo dessa circunstância, de que ele tinha desposado e tendo filhos com a própria mãe, né? E esse outro quadro, que parece totalmente ininteligível, é uma versão de Max Ernst, do próprio Édipo Rei, né? Assim, não tem nada a ver, mas sim, tem a ver, sim, há representações do feminino, né? Então, assim, aqui,
a forma do o feminino ferido ou atormentado pela maldição desse próprio crime que ela, junto com seu marido, terminaram por cometer, deixando o Édipo no exílio. Então, a contenção, por exemplo, a partir dessa representação aqui, né? Enfim, é muito cheio de simbolismo, mas não é o nosso foco principal. É só uma maneira de mostrar como existem formas diferentes de retratar a mesma realidade, né? Então vejam aqui os traços de Renoir e os traços de Ernst para ver como eles são distintos. Mas, de todo modo, Édipo se vê diante desse desespero, e é um desespero tamanho que o que é que ele faz? Ele arranca os próprios olhos. Uma medida extrema, porque é como se ele não quisesse visualizar a própria realidade tão drástica que ele vivenciava, né? E para que a gente possa também situar essa história, que a gente vai começar a desenvolver aqui, a tentar tirar lições do direito, né, em relação a ela, é preciso que a gente veja geograficamente como é que ela se passou. Vocês podem ver aqui nesse... Eu coloquei uma imagem do Google Maps, certo? Aqui, colocando no extremo Tebas e no outro Colono. O primeiro livro é Édipo Rei. No segundo livro, o Édipo sai de Tebas, vai para Colono, né? Por isso que é Édipo em Colono. Chega até Colono, que é um subúrbio de Atenas. E todo o livro vai mostrando como é penosa essa caminhada, né? Aí eu coloquei no Google Maps aqui, hoje, a pé, a gente faria em 18 horas esse trajeto. Obviamente, a gente não está falando dos tempos atuais, que tem uma estradinha facilitando nossa vida, né? Mas é uma estrada muito mais tortuosa e penosa. E aqui, Édipo vai morrer e vai finalmente ter a saga de Antígona, que a gente vai narrar daqui a pouquinho, certo? Bom, o que a gente vai perceber a partir dessa história de Édipo? Alguns elementos que a gente vai notar na própria peça, né, são importantes para que a gente compreenda o papel, por exemplo, dos protagonistas. Quando há menção ao coro, por exemplo, há uma representação dos cidadãos notáveis, das mentes mais ilustradas, das pessoas mais sábias, né? Que elas não apenas comentam, mas elas julgam também os comportamentos dos personagens das tragédias, certo? E da mesma maneira como a gente vê a importância da palavra Édipo, né, aquele de pés inchados, que fala um pouco da sua história, Antígona é aquela, etimologicamente, quer significar aquela que se coloca diante de sua família. E a gente vai observar que desde o início da história, lá em Édipo Rei, até a história que terminou na tentativa de Antígona de enterrar o seu irmão falecido, a gente vai ver a disposição de Antígona do cuidado com a família, né? Do cuidado com os seus familiares. E é curioso que até hoje a gente, de alguma forma, cultive muito isso, essa história da mulher como cuidadora da família. Eu estava assistindo a uma entrevista recentemente, a entrevistadora dizendo, olha, engraçado que a minha ex-sogra tinha três filhos homens. E ela me dizia assim, fulana, quando eu ficar idosa, você que vai cuidar de mim. Aí ela disse, eu não, eu vou cuidar junto com o seu filho, porque não é papel só da mulher cuidar, né? Mas até hoje a gente reproduz essa ideia de que é apenas a mulher que cabe o cuidado com a família. E eu acho que é até importante perceber que isso se deve também até dos próprios hábitos das meninas, das crianças meninas, com o que elas brincam de quê? Elas brincam de
de boneca, de casinha, né? Então, esses hábitos são muito voltados ao cuidado com o outro. O menino não. Eu tenho 3 filhos homens, né? É de boneca, de destruição, é de carro batendo no outro, né? É um negócio assim. Enquanto que a menina é educada com o cuidado, o menino é educado com a destruição, o que é inconcebível, né? Então, por isso que há quem defenda que os meninos devem sim receber presentes como bonecas, para estimular, inclusive, até o cuidado que deve ter com o outro, né? O cuidado que ele deve ter, que não deve ser um atributo apenas feminino. Bom, aqui a gente tem, olha só, interessante que a gente perceber aqui nesse quadro de Jalabert. Édipo aqui já aparece com os olhos retirados, né? Ele já aparece cego, e quem o guia é justamente sua filha Antígona, certo? Que ela vai guiar até Colono. E vejam a postura das pessoas, é de julgamento, é de reprovação do ato de Édipo em ter casado com sua própria mãe e ter, inclusive, tido filhos com ela, certo? O dedo apontando para ele como se fosse para um criminoso, certo? Bom, eu dividi aqui essas abordagens em 3. Primeiro, Édipo Rei, e o que é que eu percebo em Édipo Rei? É uma história, né, uma peça que a gente vai poder analisar, por exemplo, o que a gente hoje chama de devido processo legal, né? Então, a ideia de crime e castigo, investigação, descoberta da autoria, e aí vocês vão observar a partir das nossas constatações aqui. Édipo diz logo no início, onde os culpados estarão? Onde acharemos algum vestígio desse crime muito antigo? Por quê? Porque ele queria, como novo rei de Tebas, ele queria investigar quem foi que matou o antigo rei. Isso é um absurdo, né? Como é que cometem um crime dessa natureza? E até um dos seus conselhos diz, homem, é melhor você não mexer nisso não, rapaz. Homem, deixa isso para lá. Não, eu quero saber onde é que os culpados estarão. Mostrando a importância da investigação. Ele não deixou quieto, né? E terminou a sua curiosidade sendo seu principal algoz. Vejam que ele fala ainda sobre a investigação. Hei de seguir, ainda que só, o rumo certo. O indício mais sutil será suficiente. Então, é preciso que, para uma investigação frutificar, que ele tivesse um indício de como é que se deu a morte do rei Laio, né? Isso a gente vai ver também em Édipo Rei. Outra questão importante aqui, pessoal, que a gente vai ver também em Édipo Rei. A recompensa ao delator. Édipo diz, se alguém sabe que o matador não é tebano, é de outras terras, conte-me logo, pois a minha gratidão virá juntar-se. Generosa recompensa. Então, era a delação premiada aqui, que hoje a gente vê, claro, não existe uma relação, mas vejam que o hábito de se presentear ou de se reconhecer quem colaborasse com a investigação do crime já é um hábito retratado na obra de Sófocles, né? E mais adiante, o peso da mera imputação. Creonte dizia, né, o Creonte era o rei que foi substituído por Édipo, estava ocupando ali o reino, mas ele era irmão de Jocasta. Se em nossos infortúnios de hoje, ele imagina que em atos ou palavras lhe fiz injustiças, não quero prosseguir vivendo o peso de tal imputação. O dano que me causa essa suspeita não é pouco, é mesmo enorme. Porque quando Édipo vai substituir Creonte do poder, ele começa a perceber como que alguma vamos dizer assim, alguma reserva de Creonte na investigação, e ele diz, olha, Creonte, me diga melhor essa história aí. Será que você tem culpa no cartório? Será que foi você que matou o rei, rapaz? E começa a colocar suspeitas. E Creonte, com essa frase, ele mostra, olha, a simples imputação, assim, o simples fato de você dizer que alguém é criminoso, ou que alguém é investigado, que alguém é suspeito, que alguém é indiciado, isso já carrega em si um grande peso, né?
existe um livro de Francesco Carnelutti, um grande pensador italiano, jurista italiano, que é As Misérias do Processo Penal. E nesse livro ele já denota como a simples indicação de alguém como criminoso, independentemente de uma culpa já formada, independentemente de uma condenação já constituída, ela já é uma miséria em si, certo? E é bem o que retrata aqui o rei Creonte. Aqui também há uma alusão ao interrogatório, né? Creonte, quando fala assim: não me acuses com base em vagas, pálidas, suspeitas, sem me ouvir. Então, me ouça antes de concluir o que você entende como a culpa formada, certo? Hoje, mais do que no passado, a gente tem o interrogatório como uma etapa importante do processo penal, mas uma peça de defesa, um ato de defesa, né? Antes, o interrogatório era tido como um ato de acusação. Então, quando não havia preocupações até com o devido processo legal, com as garantias constitucionais, hoje escritas na Constituição, né, da ampla defesa, o contraditório, da impossibilidade de fazer prova contra si mesmo, certo? O interrogatório era a maneira mais eficaz de você retirar a autoria daquele delito. Por isso que havia uma tortura de forma muito disseminada, né? A tortura, ela se justificava justamente porque você ia arrancar aquela pessoa, do suspeito, né, do investigado, ele mesmo reconhecendo, ou seja, tem uma prova mais contundente do que a própria confissão, né? E aqui ele diz, olha, antes de me acusar, me ouça, porque eu quero me defender. E nas audiências judiciais de hoje mesmo, o juiz, a juíza, diz assim, para o acusado, né, que está sendo interrogado, olha, a partir desse momento você nem é obrigado a falar sobre o que aconteceu, você pode permanecer calado, sem qualquer prejuízo da sua defesa. Mas essa é uma oportunidade que o senhor ou a senhora tem de se posicionar, de dar a sua visão sobre o que aconteceu. Entende? Então, o interrogatório é, de fato, uma peça de defesa. Ok? Prosseguindo, tivemos lá a investigação, a instrução, né, o interrogatório, o julgamento em si. E também em Édipo Rei a gente via uma atenção dispensada aos perigos da decisão apressada, assodada, sem uma devida reflexão. Se a gente observar, por exemplo, em Édipo Rei, a testemunha-chave mudou a versão dos fatos. Porque o que foi que aconteceu? Édipo não estava obcecado em saber a verdade. Em princípio, contaram uma versão de como é que o rei morreu. O rei Laio morreu. Depois disseram, olha, sabe o que foi que aconteceu? Ele se encontrou com uma pessoa, né, com um jovem, na estrada tal, e aí houve uma entrevera entre eles, e esse jovem terminou matando. Aí disse, rapaz, homem, essa história eu conheço, meu Deus, não é possível, né? Então, olha como é importante uma decisão, ou um processo, uma instrução que seja não é que seja demorada, mas que seja exaustiva, no sentido de que você está amadurecendo aquelas provas, né? E o Corifeu diz o seguinte, o Corifeu como representante daquelas pessoas ilustradas também. Creio, Senhor, que ele falou sensatamente, como quem faz esforços para não errar. Quem julga afoitamente não é infalível. Quem julga apressadamente não é infalível, né? Então, cuidado para você fazer um julgamento de forma apressada, como são os julgamentos da internet de hoje em dia. A gente teve um caso recente, né, o caso de Lázaro, que ele terminou sendo morto em um suposto confronto policial, né? A gente diz suposto porque a gente não tem como visualizar de forma completa tudo que aconteceu naquele instante, mas quantas vezes a gente é tentado a fazer julgamentos apressados na internet, né? Então a gente chega, fulano fala tal coisa, a gente vai lá no Instagram do fulano e mete o cacete, faz várias reprovações, fala mal, xinga a família, ameaça,
é o tribunal da internet que hoje a gente vê de forma muito mais nítida. E é preciso ter cuidado em relação a esses julgamentos, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar do caso da escola base, né, do julgamento da imprensa, o julgamento assodado, o julgamento apressado, que termina cometendo uma grande injustiça. Veja outra passagem de Creonte, que os assassinos têm um castigo justo. Seria justo se provasse minha culpa. Creonte agora se coloca como, olha, antes de você dizer que eu tenho participação na morte de Laio, do rei Laio, tenha cuidado. Você só será justo se você provar a minha culpa, não se você simplesmente inferi-la daquilo que é colocado como evidência. Quando, na verdade, pode ser uma falsa evidência. Certo? Bom, tranquilo até aqui, pessoal? Ou a história está indo muito rápida? Tudo certo. Tranquilo? Bom, esse é o resumão do primeiro livro, que é Édipo Rei. Claro que eu passo longe de mostrar toda a riqueza de dramaticidade, né? Desde a descoberta, meu Deus, eu casei com a minha mãe, tive filhos com ela, matei meu pai, né? E aí, como vocês falaram, por que o complexo de Édipo? O complexo de Édipo é justamente aquela tendência de o filho homem ele se afeiçoar mais à mãe do que ao pai e ver no pai um opositor, né? Então, eu vejo isso diariamente lá em casa. Eu tô com Mariana e aí lá vem meu filho mais velho, mas Marcelo não, o filho do meio, e se aboleta lá na cama de madrugada, né? Querendo dormir lá. Vez por outra isso acontece, aí lá vou eu levar de volta, né? Porque a gente está lá em oposição e sempre o pai, geralmente se coloca o pai mais afeiçoado à filha do que ao filho, e assim por diante, porque o filho tem essa tendência essa vinculação muito forte com a mãe, né? Esse é o chamado complexo de Édipo. Pois não. Imagine se Édipo tivesse deixado isso quieto, aí Freud não tinha nem o que falar mais. Pois é, exatamente, né? E aí toda a coisa do parricídio, essas coisas assim, mas exatamente. É muito interessante. Até um dia desse eu sonhei com um cara que eu sonhei defendendo o pai de uma amiga minha, como se ele fosse meu pai, entendeu? E aí o cara era Maurício Matar, sendo que o cara era autoritário, do jeito que meu pai é. Aí a psicóloga fez, Matar. Aí eu digo, tá vendo? Lá vai eu. Olha aí. É muito interessante, né? E é curioso, porque quando a gente olha para a psicologia, muitos desses mitos, né, desses personagens ou dessas histórias mitológicas, nos servem também no âmbito da psicologia, porque elas são um reflexo de um sentimento, de uma percepção que o artista tem de situações que ele vivencia, né? Então, da mesma maneira como eu vejo os meninos lá de casa muito afeiçoados da Mariana, eu poderia dizer, olha, os meus filhos me veem como opositor, né? Então, assim, eu poderia ter esse recalque, né? Mas aí, obviamente, eu não consigo resumir de forma tão perfeita essa obra com todo o esplendor que ela representa. Talvez Édipo em Colono é uma peça não tão contundente, né? Mas Édipo Rei e Antígona são maravilhosos. Mas para a gente compreender toda a trajetória de Édipo, é preciso também ler Édipo em Colono. E aí, da mesma maneira como a gente via lá em Édipo Rei, algumas notas sobre o julgamento, sobre o processo, investigação, crime, castigo e tal, a gente vai ver em Édipo em Colono muito mais retratado a tentativa de defesa de Édipo. Édipo mostrando, olha, eu não sabia que ele era meu pai, eu não matei sabendo que ele era meu pai, eu não casei com minha mãe sabendo que ela era minha mãe, né? Eu não tive meus filhos com ela sabendo que ela era minha mãe. Então, é meio que uma redenção de Édipo, que faz esse caminho até Colono para lá ele finalmente se redimir e se elevar a um outro patamar. A defesa de Édipo a gente vai enxergar justamente aqui
em Édipo e Colono. Nessa passagem aqui é muito expressiva, né? Aqui a gente vê, mais uma vez, né, na tela de Dobrovsky, Édipo, com os olhos fechados, porque ele estava cego, né, sendo guiado por Antígona. E aí Teseu, nessa peça, diz assim: fala, nada direi sem estar informado. Ou seja, eu não vou fazer um julgamento seu sem primeiro ouvi-lo, sem primeiro você poder fazer sua defesa, né? E Édipo, quando faz esse negócio, olha, eu não sabia que era meu pai, eu não sabia que era minha mãe, de alguma forma já ilustra a distinção entre dolo e culpa, né? Ou erro sobre a pessoa, que vocês vão ver lá em direito penal. Ele não tinha elementos suficientes para saber que estava matando o pai ou que estava casando com a mãe, certo? Então, dentro da ideia de defesa, a gente vê aqui dois discursos bem diferentes. O primeiro que vocês vão ver aí é o de Creonte, eloquente, né? Aquele que fala com todo o poder de quem já foi rei e que volta a ser rei de novo depois que Édipo vai ser exilado. Creonte é aquele tio, né? Lá de Hamlet, lá do Rei Leão, que sempre, vez por outra, tá namorando com o poder. E Creonte diz o seguinte, aliás, Édipo diz o seguinte de Creonte: tu, Creonte, que não és justo e sempre tens a pretensão de estar falando bem, né, falando bonito, né, de forma eloquente, sem fazer distinção entre os assuntos lícitos e os interditos. Ou seja, é uma crítica de Édipo à forma de Creonte falar bonito, de falar como se fosse a demonstrar o seu poder. Por que essa crítica de Édipo? Porque quando Édipo sai, Creonte é informado também pelos sábios que era onde quer que Édipo morresse, ele traria grande prosperidade para aquela cidade. Aí Creonte, um dos responsáveis pelo exílio do próprio Édipo, vai dizer: Édipo, vem fazer o seguinte, rapaz, morra aqui em Tebas, né? Você morre aqui, aí Tebas restaura a sua prosperidade, né? Aí Édipo: não, meu amigo, agora quando você vê uma utilidade, você me quer de volta, né? Teseu, que vai ser o herói que vai acolher Édipo lá em Colono, né, no subúrbio de Atena, ele vai ter uma outra postura, né? Vejam como é que ele vai se reportar. Não quero ornar a minha vida com discursos, e sim com atos. Teseu, ele sim assume atos de muito maior compaixão, de compreensão em relação a Édipo. Veja como é que ele se portou, né? Ele disse: olha, eu não vou fazer julgamento dos seus atos, eu primeiro quero ouvi-lo, né? E assim ele fez um juízo muito mais correto. Outra questão importante que a gente vai ver nessa peça é a receptividade do estrangeiro pela grande cidade, né? Quando a gente vê aqui Teseu dizer: quem poderia ser indiferente então a este homem que nos vê como amigo? Primeiro, o lado de um aliado sempre acolhe um hóspede que pode usá-lo como dono. Depois, ele chegou aqui na condição de suplicante. Ele quer apenas um lugar para repousar, para morrer, no final das contas. Em relação aos nossos deuses, oferecendo-nos a mim e a nossa terra um tributo que nada tem de desprezível. Sabendo ele também que onde quer que Édipo morresse, né, e aquela terra seria próspera. Certo? Isso vai de encontro à xenofobia que a gente experimenta nos dias de hoje. Bom, Teseu, pelo que vocês já podem perceber, ele é retratado como um grande modelo de líder político, né, de Atenas. E Atenas, naquela época, ela já experimentava uma certa decadência, uma certa fragilidade diante das invasões estrangeiras, né, de outros povos. Aqui a gente vai ver uma outra passagem também muito conhecida de Teseu, né? Porque foi ele o responsável
por derrotar ninguém menos do que o Minotauro, né? Nessa escultura de Rami a gente vê isso bem retratado, certo? Bom, a defesa de Édipo, ela é garantida pela lei. Veja o que Teseu diz a Creonte. Porque Creonte fica do outro lado, né? Aquele que diz, não, só me interessa que Édipo volte para que a prosperidade volte a Tebas também. E Teseu diz, entras no território submissa à justiça, onde nada se faz contrariando a lei. Quantas vezes a gente se depara até os dias de hoje com julgamentos apressados ou com julgamentos tendenciosos ao arrepio da lei, na verdade? Uma das maiores críticas que se fazem, né, o que o Supremo Tribunal Federal terminou reconhecendo em muitos atos da Operação Lava Jato, por mais que se enxergue na operação uma tentativa de combate à corrupção, como nunca aconteceu na história desse país, né? Como nunca antes na história desse país, né? A gente vai observar essa tentativa de... O que é que o Supremo viu? Atitudes que não se compactuavam, né? que não condiziam com as garantias constitucionais de qualquer acusado, certo? Então, vejam que fazer justiça por um caminho tortuoso não é, afinal, fazer justiça. A postura de Édipo aqui é de redenção, como eu já falei, né? As suas duas filhas, Antígona, e a gente vai ver Ismena no último livro que a gente vai abordar, elas prostradas diante do pai, e o pai já preparando para ser engolido pela terra, né? Para dar o seu adeus, mas trazendo esse ressurgir para Atenas. E aí, pessoal, a gente chega finalmente no último livro dessa trilogia, que é Antígona. E dentro desse livro, da mesma maneira como a gente viu investigação criminal em Édipo Rei, o direito de defesa em Édipo em Colônia, a gente vai ver em Antígona dois fatos ou dois aspectos muito importantes para a compreensão do direito. Tanto a questão do direito natural, como a questão do direito da mulher. E aí vou justificar para vocês como é que se dá. Pela historinha que a gente contou, né? A gente tem Édipo saiu de Tebas, foi até Colono, e aí morre por lá. A vida de Antígona fica um pouco sem sentido. E principalmente porque, depois de tantas tragédias experimentadas por ela, né, a morte do pai, a morte do avô, da mãe, os irmãos também são mortos. E como os irmãos, eles, depois da saída de Édipo do governo, né, de Tebas, eles combinaram o seguinte, que eles iam se revezar no poder. Só que o irmão mais velho tinha esse direito, disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma viagem, aí quando eu retornar, eu assumo o reino. Só que o irmão que ficou, disse, não, tudo bem, valeu. Quando o outro irmão retornou, ele não aceitou essa alternância do poder, né? E aí formou aquele problema entre os irmãos. O que foi que aconteceu? Também, conforme tinha sido previsto, os irmãos terminam se matando. Só que o irmão que estava no poder teve um sepultamento com honras de Estado, né? Enquanto que o irmão que ia reivindicar algo que era dele, por direito, né? Ele sequer o direito de ser sepultado lhe foi dado, lhe foi concedido. Aí Antígona disse, não, eu vou recorrer ao rei, quem era? Justamente Creonte, mais uma vez, né? Creonte vai lá e Atenas diz, olha, Creonte, eu queria aqui pedir ao senhor, meu tio, rei de Tebas, que eu tenho o direito de enterrar meu pobre irmão, que não vai ter
isso não é humano, deixá-lo para ser devorado pelos bichos. Aí Creonte disse, não pode, porque ele atentou contra a ordem estatal e quis tomar o poder, tem que servir de exemplo. Aí ela disse, olha, se você não me deixar enterrar meu irmão, mesmo assim eu vou enterrar. Aí Creonte ficou doido, né? Essa historinha que a gente vê é antiga. Algumas coisas que a gente vai destacar aqui de antemão, pessoal, lá na peça de Antígona. A importância do nomos, né? Que é algo como é a norma, é a lei, que não é a lei dos deuses, é a lei dos homens, né? Então, por exemplo, Creonte vai se colocar contra o que Sérgio Buarque de Holanda vai falar sobre o homem cordial. Veja como é que ele coloca essa relação. E se qualquer um tiver mais consideração por um de seus amigos que pela pátria, esse homem eu desprezarei. O que dizia Sérgio Buarque de Holanda sobre o homem cordial? Muitas vezes há uma confusão, inclusive, sobre essa expressão, dizendo que quando ele caracterizou o brasileiro como um homem cordial, era que o brasileiro é afetuoso com as pessoas, é receptivo em relação aos estrangeiros, mas não era isso que ele falava. O cordial é aquele que age com o coração, né? Então, quando o homem ele age com o coração, ele termina acolhendo com mais, vamos dizer assim, com mais amor, com mais afeto, aqueles que são próximos a ele. E Creonte, em nenhum momento, ele dizia, olha, ele justamente se colocava contra essa postura. Isso para reprimir aquela intenção de Antígona de enterrar o seu irmão. Isso é mais importante do que esse afeto que você tem pelo seu irmão, é o dever de servir a sua pátria. E a sua pátria determinou que seu irmão não pudesse ser enterrado, certo? Ismene, que era irmã de Antígona, disse assim, olha que importante, somos mandadas por mais poderosos e só nos resta obedecer a essas ordens e até a outras ainda mais desoladoras. Ismene dizendo, mulher, não vá se colocar contra o rei. A gente tem que se subjugar a ele é nosso rei, né? E, além de que, ele é homem. Isso a gente vai ver desenvolvido mais depois. Então, nos resta obedecer a essas normas humanas, a essas normas que não são normas divinas, não são normas dos deuses, né? Mas as normas construídas pelo homem. Certo? Isso, obviamente, vocês vão ver que vai acabar mal, né? Creonte assume, assim, a postura da defesa do poder do Estado, né? Do poder terreno, laico, né? Independentemente de uma ordem superior, divina, religiosa. E a gente vê isso a partir dessas suas palavras. Quando ele diz assim, se eu for criar parentes meus na desobediência, inevitavelmente ele enfrentá-la com maior razão dos outros. Ora, se meus parentes são desobedientes, imagine os outros. Eu tenho que cobrar exemplo, inclusive, dos meus parentes. E eu me lembro de uma passagem muito curiosa, não sei se vocês sabem, mas Graciliano Ramos, ele foi prefeito de uma cidadezinha do interior de Alagoas, né? E aí tem uma anedota dizendo que é o seguinte, que em determinada circunstância foi apreendido um cavalo, um bicho de carga, lá na cidade. E aí ele disse, não, manda prender. Aí, prefeito, mas tem uma circunstância. Não quero saber não, manda prender. Aí ele disse, mas prefeito, tem um probleminha, porque o cavalo é de seu pai. Aí disse, agora que eu quero que ele prenda mesmo, né, para dar o exemplo, né, mesmo sendo do meu pai, ou porque é do meu pai, eu devo dar esse exemplo maior. E nesse livro também, Antígona, a gente vê uma passagem de Creonte dizendo, a anarquia é o mal pior. Ou seja, eu tenho que prezar pela segurança jurídica, eu tenho que prezar pela ordem, pelo respeito à lei. E o coro, para fazer como uma apreciação, uma análise dessa postura de Creonte, dizia, o poder para seus detentores não se sujeita a transgressão alguma. Lembra muito a postura
de Luís XIV, né? Quando ele diz: o Estado sou eu, o rei sol, para quem não há limites, né? E essa postura dos reis, ela segue, inclusive, até o século XIX, de maneira muito natural, né? Bom, aí eu tenho um contraponto do filho de Creonte, que por acaso era marido, ou era noivo, namorado de Antígona. Émon vai dizer: papai, o senhor está sendo muito rigoroso. Claro que ele estava falando para proteger a sua amada, né? Mas olha como é que ele se reporta. Teu senho inspirador de medo impede os homens simples de pronunciar palavras que te firam os seus ouvidos. Eu, porém, na sombra ouço o murmúrio, escuto as queixas da cidade. Quem já ouviu falar aqui da mosquinha azul do poder, né? Muitas vezes o governante ou a governante se cerca de pessoas, de bajuladores, que fazem uma redoma que impede, inclusive, o governante ou a governante de ver a realidade, né? Então, a pessoa é absolutamente alienada, quando, na verdade, ela está fazendo um péssimo governo e essas reclamações não chegam aos seus ouvidos justamente porque esses bajuladores, que são interessados em manter os seus privilégios, eles impedem esse clamor, né, de chegar aos seus ouvidos. E Émon dizendo: papai, o senhor está se colocando contra a vontade do povo, né? O povo não está querendo isso, o povo não defende esse respeito absoluto a essa sua lei. Mas aí Creonte tem um ADR com o filho, né? Creonte diz assim: dita a cidade as ordens que me cabe dar. Ora, eu sou o rei, eu sou o governante maior. Aí Émon: falaste como se fosse jovem demais. Aquele jovem inconsequente. Creonte: devo mandar em Tebas com a vontade alheia? Ou seja, eu tenho que ser rei com a vontade dos outros, ou seja, mesmo que seja a vontade do povo. E Émon: não há cidade que pertença a um homem só. E Creonte continua: não devem as cidades ser de quem as rege? E Émon conclui: sozinho mandarias bem apenas no deserto. Sozinho, o senhor só mandaria bem no deserto, onde não houvesse mais gente para fazer o julgamento dos seus atos. E em outra passagem, também em Antígona, quando ela se dirige ao coro, ela diz: eles me aprovariam, as pessoas sensatas, né, que representam o coro, se o temor não lhe estolhesse a língua. E aí ela está dizendo: olha, o coro está bajulando Creontes tão somente porque eles têm medo, o coro, as pessoas que formam o coro, têm medo da revolta de Creonte, certo? Então eles não estão sendo sinceros nem na sua apreciação. E aí, pessoal, a gente chega na própria ideia que a gente tem de justiça segundo Aristóteles. Se a gente for observar, Aristóteles fazia uma divisão da justiça em justiça particular, a lei particular e a lei comum. A lei particular como aquela lei definida por cada povo em relação a si mesmo, que eram as leis de Creonte, as leis humanas, as leis criadas pelo homem, né? E a lei comum, que era a lei segundo a natureza, que era muito mais próxima da concepção de Antígona da lei. Então, o que é que Antígona defendia? Ora, eu quero enterrar meu irmão. Essa lei, esse meu direito, ele não é dado pela lei dos homens. Ele antecede ou está acima da lei dos homens. É o que Aristóteles chamou de lei comum, né? Quando o coro diz assim: somente o céu gerou as santas leis, não poderia a condição dos homens simples, mortais, falíveis produzi-las, o coro está chancelando a supremacia da lei comum à lei particular, da lei divina à lei dos homens, né? E Creonte, absolutamente revoltado, vai pegar uma briga com Antígona dizendo o seguinte: e te atreveste a desobedecer às leis? A Antígona disse: mas Zeus, né, o nosso Deus maior, ele não foi o arauto delas para mim. Não foi ele que disse para mim essa lei que me impede de, perdão, de enterrar meu próprio irmão, né? E não me pareceu, em outra passagem, não me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis. Não é de hoje, não é de ontem,
é desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. Ou seja, a defesa de Antígona é de uma lei que ela é superior e mesmo anterior à lei dos homens. E aí, qual é a conclusão de Creonte no final, quando, na verdade, tudo já não tem mais como ser feito e uma nova tragédia se instaura? Agora, eu penso que é melhor chegar ao fim da vida obedecendo às leis inabaláveis. Só que Creonte era tarde demais, né? Ele... Deixa eu ver se eu conto esse... Será que eu conto esse spoiler ou não? Bom, no final das contas, o seu filho se mata quando vê a condenação da amada à morte. E ele tenta resgatar Antígona. Antígona já está morta também, né? E, enfim, o próprio Creonte tem o mesmo fim, muito sentido, né? Muito dramático. O que é que a gente vai poder também extrair, né, de toda essa tragédia? Um sinal da desobediência civil que foi assumida por Antígona, né? Quando Creonte diz assim, se mandas mal, não devo. Olha só que curioso. Isso Creonte defendeu lá em Édipo Rei, quando Édipo estava colocando sobre ele a suspeita, dizendo, olha, Édipo, você está agindo mal como governante, porque se você manda mal, eu não devo obediência a você. Mas quando Creonte assume a posição de rei, cuja lei quer ver respeitada, ele tem uma posição bem diversa, de defesa dessa lei. Né? Vejam como muda o fato de você se colocar como governado e depois assumir a postura de governante. E há também uma séria advertência aos perigos da fria interpretação da lei. Quando Hermon diz assim, não vês, ao lado das torrentes engrossadas pelas tormentas, como as árvores flexíveis salvam-se inteiras e as que não podem dobrar são arrancadas com a raiz, essa passagem é de uma riqueza poética impressionante. O que é que ele quer dizer com isso? Vejam as árvores. Quando as árvores são inflexíveis e tão rígidas, e tão duras, né? Quando vem a tempestade, elas quebram, elas se toram ou elas são levadas inteiras. Mas as árvores flexíveis, elas sofrem o vento forte, elas sofrem com as águas de uma torrente mais veemente, mas elas conseguem resistir. Né? Dizem que a própria dureza do bambu, a fortaleza do bambu, está justamente porque ele consegue se dobrar diante das intempéries. Isso é um sinal de como a lei não pode ser friamente interpretada, muitas vezes. O próprio Creonte, como a gente anota aqui, voltou atrás em relação à pena cabível. Primeiro ele dizia que a Antígona ia receber a pena de apedrejamento até a morte. Depois ele diz, não, vou enterrá-la numa caverna pedregosa. E, finalmente, ele terminou optando pela liberação, mas já era tarde demais, a Antígona já era morta. Né? Eu faço aqui uma provocação da distinção entre o juiz e o directum, que a gente vai explorar quando for tratado do direito romano. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Ou muito rápido? Estou tentando resumir a trilogia de forma muito... Claro, tem alguns spoilers, mas eu queria até estimulá-los a que depois vocês tivessem a curiosidade de ler as peças, certo? Aí a gente chega a Antígona e a mulher. O que é que essa história, principalmente essa história final de Antígona, mas também nas histórias anteriores, a gente tem a ver com a figura feminina, né? Porque, como vocês veem aqui, Antígona está retratada
nessa passagem, não é nessa, na verdade, nessa passagem aqui. Antígona é a mulher, como o próprio nome diz, é a mulher dedicada à família, mas é a mulher que consegue, sem o exército, contrariar a ordem do governante, né? E se vocês pararem para pensar, vamos voltar aqui a umas representações anteriores da própria Antígona. Vejam aqui como ela está retratada nessa tela de Jalabert. Vejam que ela não olha para o desenhista, né? Ela não olha para quem está retratando. Ela sempre tem um olhar enviesado para o lado. É como se a mulher não fosse dado o direito sequer de dirigir o olhar direto para uma pessoa. Vejam a maneira como ela é retratada aqui também. Até Édipo, que tem os olhos extraídos aqui, ele é cego, ele consegue se colocar de frente àquele que retrata o quadro. Mas Antígona não. Antígona sempre olhando de lado, né? Vejam aqui, da mesma maneira, o olhar dedicado ao pai, e aqui nessa última passagem, ó, de Frederick Leighton, o olhar de Antígona para o lado. Bom, e por que eu trago essa temática? Porque Antígona pode ser tida como uma das precursoras dos feminismos, né? E isso para se contrapor à ideia de que a mulher ela deveria assumir uma posição de subalterna, de inferioridade, de apequenamento diante do homem. Olha o que é que Édipo, seu pai, né? A visão que Édipo tem da mulher. Em Édipo e Colônia, vivem os dois, se referindo aos filhos, vivem os dois como se estivessem no Egito, onde os maridos ficam sentados em casa, tecendo, enquanto as mulheres vão para a rua na luta para conseguir os alimentos. Era mais ou menos ele dizer assim: homem, sejam machos, rapaz. Fica aqui fazendo, vamos trabalhar, porque isso é trabalho do homem. Uma mulher não, a mulher que tem que ficar em casa, né? Tecendo, cuidando da casa. No mesmo livro, na mesma peça, olha outra referência, também de Édipo. Devo-lhes a vida e minha nutrição, pois elas se comportam como se fossem homens, em vez de mulheres, para ajudar-me em minha existência penosa. Isso é Édipo e Colônia, dizendo: poxa, minhas filhas aqui me acompanharam como se fossem homens, como se... Porque vamos tentar contextualizar melhor. Porque vocês podem dizer assim: mas professor, você não disse que as mulheres sempre foi reservada a função de cuidado, e elas não estavam tendo cuidado em relação ao pai, né? Mas Édipo foi exilado do seu reino, né? E aquele caminho tortuoso que ele fez imagine, um homem cego, num caminho que era absolutamente hostil para qualquer um, imagine para as mulheres, né? Possíveis vítimas de atentados, de violações, estupro, morte, num caminho que era arisco por natureza. E em Édipo Rei, a posição que ele vai defender também é de ela, né, referindo-se a uma das mulheres, vaidosa como são sempre as mulheres. Então, aquele grande estereótipo da mulher vaidosa. Então, Antígona vai justamente assumir esse cuidado com o pai, né? Mas não apenas com o pai, depois, na própria peça de Antígona, com o próprio irmão. E vejam que Antígona assume a posição de mulher que faz toda a diferença. A mulher sem partidários, a mulher sem exército, a mulher que ela atua mesmo quando tudo mais está contrário a ela. E é curioso, porque muitas vezes a mulher, historicamente, termina assumindo o papel de protagonismo, mas um protagonismo velado. Ela faz a diferença sem que se aperceba, muitas vezes, que ela está agindo, né?
existe uma passagem interessante em Cenas de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, em que o coronel Aureliano Buendia, ele pretende sair da cidade. E aí a mulher disse, não, pelo amor de Deus, já estou farta de Aureliano querer ficar mudando de cidade muito tempo. O que é que ela faz? Ela fala com as mulheres dos amigos próximos, né, das pessoas próximas da cidade, para que as mulheres convençam seus maridos, pelos mais diversos motivos, a que eles não se mudem. E termina prevalecendo a vontade delas. Então, elas agem muito discretamente, né? Mas fazem a diferença no final das contas. Antígona, ela guiou o seu pai, e aí uma passagem de Colombo mostrando o perigo a que ela se submeteu, sem conhecer o casamento, ou seja, deixou de lado a propensão natural da mulher que era casar e à mercê em seu caminho de qualquer estuprador. E Ismene, que é mulher também, né, termina assumindo uma postura da mulher machista. Porque, olha o que ela diz à irmã. Não nos esqueçamos, minha irmã, de que nós somos mulheres e, por conseguinte, não poderemos enfrentar só nós, os homens. Mostrando a subserviência que Ismene era atrelada, certo? Creonte, por outro lado, a gente já viu que Édipo tinha essa postura dos homens superiores, né? Mas Creonte também vai assumir essa postura. Quando ele está no embate ali mais acirrado com Antígona, ele coloca o dedo na ferida justamente na condição dela de mulher. Veja o que ele diz. Não me governará jamais mulher alguma enquanto eu conservar a vida. Ou, pois homem não serei, ela será o homem. Se esta vitória lhe começa a intuição. Eu digo, dizia ele, eu tenho que punir Antígona, porque se Antígona não for punida, eu não serei homem, ela será o homem, porque vai se sobressair. Mal menor seria cair vencido por um homem, escapando à triste fama de mais fraco que as mulheres. Então, antes eu tivesse caído, dizia Creonte, né? Pelo poder de um homem, pela faca, ou pela espada de um homem, do que diante da provocação de uma mulher. E para concluir, com chave de ouro, a forma como ele via a mulher, caráter sórdido, submisso à mulher, falando em relação ao filho, né? Émon, ele dizendo, olha, você tem um caráter sórdido, você é submisso à sua namoradinha, né? Não tagareles tanto, escravo de mulher. Isso em relação ao próprio filho. Ele está fazendo besteira porque está sendo influenciado por essa víbora. Era essa postura de Creonte. Bom, mas o que é que tudo isso que a gente falou aqui, pessoal, de 3 peças de ficção, tem a ver com o direito? E aí eu queria que vocês dissessem, só para concluir. Estou vendo agora que já são 10 horas da noite. Eu sempre me empolgo muito com essa aula especificamente. Então, vamos fazer o seguinte. Essa reflexão eu vou deixar para vocês, para a gente retomar na próxima aula, certo? O que é que de tudo que a gente falou, por que é que eu vou enrolar tanto vocês falando sobre 3 peças de teatro para discutir o direito na Grécia Antiga? Não é para responder agora, porque não daria tempo, já são 10 horas. Na próxima aula, na próxima terça-feira, se Deus quiser, a gente retoma justamente com essa discussão, ok? Ok, professor, só uma indicação. Pois não. Tem uma peça chamada Lisístrata, A Greve do Sexo. Não sei se o senhor conhece, é de Aristófanes, não é de Sófocles, que fala de emancipação feminina, que é uma mulher, Lisístrata, ela convoca todas as mulheres da Grécia a fazerem greve de sexo para que eles parem de guerrear. E aí tem uma mulher até ateniense, sim, chorando, dizendo, uma das cenas dele é tipo, ela chorando, dizendo, e a espartana perguntou, por que você está chorando? Ela, meu marido não me quer, ele prefere os rapazes. Ela fez, oxe, então, não faça sexo com ele quando ele procurar você. E aí era muito isso, de emancipação feminina, e foi um alvoroço.
Poxa, interessante, interessante. Vou anotar aqui na minha lista de leituras futuras. Ok, pessoal? Hoje foi uma aula um pouco corrida, assim, não houve nem espaço muito para a nossa discussão, mas aí eu vou deixar a discussão toda para a nossa próxima aula. Espero que vocês pensem direitinho sobre a pergunta e a gente retoma na próxima terça-feira, certo? Quem não leu, que tiver ainda curiosidade de ler, para aprofundar sobre o que a gente discutiu, sinta-se convidado também, certo? Alguma outra dúvida? Oi, pois não, Nath. Desculpa, eu não entendi o que é para ler para a aula que vem. Não, é só para pensar sobre essa pergunta. O que a gente falou até agora tem a ver com o direito? Por que a gente se fala? Não, é só para pensar, para a gente discutir na próxima aula, certo? Não é a tarefa, não é a atividade lá do cigarro, não. Tá. Porque na semana passada também não teve, né, atividade. Como vai ser a presença da semana passada? Não teve, não? Não. Eu não coloquei, não? Foi? Não, professor. Não. Colocou não, professor. Aí vai ser presença para todo mundo, né? Eu vou colocar. Aí eu vou dar 2 semanas para vocês. Tá bom. É porque a semana passada foi minha última semana de substituição, aí foi realmente uma loucura. Mas eu coloco para vocês. Tá. Eu vou dar 2 semanas. 2 semanas. A partir do dia, né, que o senhor postar. Não, 2 semanas. Vou dar. Eu vou pensar aqui do tempo, mas vai ser um tempo suficiente para vocês fazerem, certo? Professor, pelo amor de Deus, era folga de São João. Eu tinha ficado tão feliz. Pois é, mas eu vou pensar no que eu vou fazer. Vou fazer uma coisa mais simples. É melhor dar presença para todo mundo mesmo, porque né, já faz tempo. A época junina. É o direito adquirido da gente, né? Vou pensar direitinho sobre isso. Pessoal, boa noite. E bom finzinho de São Pedro. Boa noite. Realmente. Até logo.